Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quantos vieram aqui nessa noite para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. De nós não sai nada, mas o Espírito Santo de Deus é que está presente aqui nesta noite. Vamos ler a leitura desta campanha lá em Atos 16, do versículo 25 até o 31. Eu quero externar minha gratidão primeiramente a Deus, agradecer aos líderes do Departamento de Libertação, na pessoa do presbítero Pedro Guedes, evangelista José Aparecido, presbítero Joseano, que Deus abençoe. Agradeço pela vida do meu pastor Francisco, pela vida da minha pastora Maria Duarte, pela confiança em nome de Jesus, e toda a igreja, que Deus abençoe. Vamos ler, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todo. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, aleluia, glória a Deus, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo chamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. Senta glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. O tema dessa campanha vai nos dizer: o impossível vai acontecer. Era impossível, aleluia, Paulo e Silas sair daquele lugar. Mas eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: o que é impossível aos olhos humanos, para Deus não existe essa palavra impossível, porque todas as coisas é possível naquele que crê. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer sobre esses homens de Deus, Paulo e Silas. Silas era um líder, uma pessoa que empregava a palavra do Senhor Jesus, juntamente com Paulo. Percorreu vários lugares levando a palavra de Deus. Paulo, ele foi um dos maiores missionários que a Bíblia vai mencionar. E Paulo andou por várias cidades apregoando a palavra do Senhor Jesus, levando o evangelho, pregando, vidas sendo salvas, vidas sendo curadas, libertas. Mas eu quero deixar claro nesta noite que Paulo, outrora, ele foi perseguidor da igreja. Paulo, que antes era salvo, um dia ele teve um encontro com Deus, assim como eu e você um dia tivemos encontro com Deus, e a nossa vida depois desse dia nunca mais foi a mesma. Aleluia. Podemos perguntar para qualquer um que está aqui nesta noite, podemos chegar a uma pessoa e dizer: Ângela Cristina, o que você era antes de Jesus entrar na sua vida? Qualquer pessoa vai testemunhar. Pastor Eduardo, o que você era antes de Deus entrar na sua vida? Todos que estão aqui vai ter um testemunho para contar. E Paulo, que antes era Saulo, que perseguia o povo de Deus, que muitas das vezes passava apóstolos pregando a palavra, mensageiros do Senhor pregando a palavra, e Paulo perseguindo. Paulo estava com os olhos vedados. Mas o dia que Deus chamou e disse: ei Paulo,
porque ele, perseguindo o povo de Deus, ele estava perseguindo a Cristo. Mas naquele dia, Saulo morreu, já não existia mais, mas ali nascia o Paulo, nascia aquele que Deus transformou, nascia aquele que Deus disse assim: eu vou te usar para pregar a minha palavra. Antes o que era perseguidor, hoje é pregador das nações. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Ele transforma a vida do vil pecador. Muitas das vezes a gente olha para nós mesmos, eu olho para mim mesmo e eu digo assim: Senhor, será que eu sou merecedora? Porque outrora eu estava no mundo do pecado, lamaçal, mas Deus fala assim comigo: ei, quando o Senhor tem uma promessa, quando o Senhor tem um chamado, Ele lapida, Ele transforma, Ele faz conforme Ele quer. Aleluia. Como desde o começo nós chegamos aqui, os hinos da harpa foram entoados, as oportunidades foram distribuídas. O nosso irmão Hollister trouxe uma saudação sobre o propósito da adoração. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, o propósito de você estar clamando, você vai obter a sua resposta, porque eu nunca vi aquele que ora, aquele que clama, aquele que busca ficar sem resposta. E a palavra vai nos dizer sobre uma das histórias de Paulo. Paulo estava em Filipe, acompanhado de Silas, levando o evangelho. De repente ele encontra várias mulheres à beira do rio. No meio dessas mulheres estava Lídia. Aleluia, não tem como pregar essa palavra sem falar de Lídia, uma grande mulher de Deus, uma vendedora de púrpura, empresária, que servia ao Senhor. E Paulo mais Silas chega ali na beira do rio, começa a proclamar o evangelho, e aquela mulher, Lídia, ela servia ao Senhor, mas ela precisava ainda se batizar, e o coração dela se comoveu ouvindo Paulo pregar. Naquele momento ela aceitou o batismo na vida dela. Paulo e Silas estavam proclamando o evangelho. Aquela mulher disse: o que hei de fazer por vocês? Vamos lá para minha casa. Como também na história de Eliseu, a mulher sunamita aconchega em tua casa porque vê que era um verdadeiro homem de Deus. Então todos queriam se aproximar, porque a graça, a unção que estava na vida de Paulo e Silas, aleluia, era prazeroso estar perto. E eles vão para a casa daquela mulher. Logo após, Paulo e Silas começam a percorrer na cidade de Filipe, e havia uma multidão. A Bíblia vai nos relatar um trecho que disse que era tipo aquelas curtelazinhas que vai passando e o pessoal assim ao redor, e eles passando por ali, de repente, aleluia, uma mulher estava ali naquele lugar com o espírito de adivinhação. Imagino eu lendo a mão das pessoas, aleluia. Quando eu não era da igreja, irmãos, um dia eu estava no meu trabalho, uma amiga minha disse para mim assim: olha, ali de frente à sua avó, na 101, Centro Espírita, tem uma mulher que ela lê a sorte. Eu não tinha entendimento, não entendia, mas como assim lê a sorte? Não, ela vai ler e ela vai falar para você o seu futuro, o que vai acontecer lá na frente. Pode ir, eu fui lá, ela falou, ela vai falar. E eu chegando ali naquele lugar escuro, tenebroso, sem entender nada. Quando eu cheguei naquele lugar, aquela mulher
mulher, ela disse para mim assim, que eu ia ter muitos filhos, que eu ia ter um casamento com um homem muito rico, que eu ia ter muitas farturas, aleluia. E eu fiquei com aquilo no pensamento e pensei assim, vou esperar agora acontecer. Mas eu quero dizer para você que o diabo é enganador, ele é o pai da mentira, aleluia. Sabe por quê? Riquezas, bens materiais deste mundo, nada se compara com o que Deus tem preparado para mim e para você. Naquele momento, se eu tivesse depositado confiança em bens materiais, aleluia, eu ia ficar só esperando aquilo que aquela cigana disse. Mas um dia, como aconteceu na vida de Paulo, eu tive um encontro com Deus. Um dia o Senhor Jesus me chamou e Ele me lavou, Ele colocou vestes novas e Ele disse assim: dinheiro nenhum compra a riqueza que eu tenho preparada para você, e dinheiro nenhum vai comprar o que você, meu irmão e minha irmã, tem preparado por Deus. E naquele momento aquela mulher, imagino eu que entregando muitos lucros para os seus senhores, porque aquele povo romano, naquela antiguidade, eles não criam em Jesus. E aquela mulher, ela pegando várias pessoas que passavam ali, e às vezes dizendo: você vai ser rico, não, você vai ser milionário. E de repente Paulo e Silas passando, e ela disse assim: ei, esses homens aí são escolhidos de Deus, levai os profetas, levai os mensageiros de Cristo. Sabe por quê? Porque até Satanás vai ter que reconhecer que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, que você é separado, que você é escolhido para baixo de comandar. E todos os dias era assim. Todos os dias aquela mulher falava para eles. E Paulo, chegando um certo dia, ele perturbou-se e ele disse assim: é hoje que eu vou repreender o espírito dessa mulher, espírito de adivinhação, espírito que não provém do Senhor. Paulo revestido da graça, Paulo revestido da unção, aleluia, glória a Deus. Ele olha para aquela mulher, quando ela diz: ele vai lá de novo, ela nem vem falando a mesma coisa. Levai os homens de Deus, homens santos, aleluia. E Paulo não pensou nem um minuto, olhou para aquela mulher e disse: em nome de Jesus Cristo, eu te mando que saia dela. Em nome de Jesus Cristo, nesta noite, eu ordeno que tudo aquilo que jogaram para você, tudo aquilo que às vezes falaram: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai firmar, eu digo para você: para Deus você vai sim. Para Deus você é mais que vencedor. Aquela mulher naquela hora, imediatamente aquele espírito de adivinhação, aquele espírito imundo saiu da vida daquela mulher. Mas vocês acham que os senhores daquela mulher ficaram satisfeitos? Era o único lucro que eles tinham na vida daquela mulher. Usava ela, fazia ela de gato sapato, enganada, porque é assim que o inimigo quer enganar, é assim que o diabo quer fazer na vida daqueles que estão lá fora, enganar. Irmãos, dentro da palavra, hoje nós estamos aqui, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. Poderia ter mais pessoas aqui, poderia.
Irmãos, passa na frente da igreja, que toda quinta-feira tem culto lá, na CTU, na igreja da Parede Preta. Você não consegue, quando você vai na farmácia mais cedo comprar algum medicamento, estacionar de tanto carro. Mas ali, você acaba de se drogar, você pega o microfone e você canta. Você acaba de se prostituir, você pega o telefone e você canta. Ah, irmão, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com essa palavra. O inimigo tem escravizado. Pessoas não têm enxergado que o nosso Deus, Ele é santo. Aleluia. O nosso Deus, Ele é puro. Aleluia. A palavra do Senhor Jesus é muita responsabilidade. Desde o dia que o irmão Pedro domingo me fez o convite, eu fui para os pés do Senhor. Eu disse: Senhor, eu não quero falar nada de mim, mas tudo que o Senhor ordenar que eu fale. E eu confesso que hoje o dia todo eu no trabalho, toda hora só ficava imaginando: meu Deus, essa quinta-feira está extensa, está longa. A ansiedade bateu no coração. A sorte que hoje eu fui no médico, o coração media até a pressão. Estava boa, estava 12/8, glória a Deus. Mas a ansiedade estava grande, por causa da responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Paulo tinha uma responsabilidade muito grande. Paulo tinha uma intimidade com Deus muito grande. Mas não pensa que para Paulo foi fácil não, irmãos. O que aconteceu com Paulo lá atrás, aquele que era Saulo, que se transformou em Paulo, as retaliações vieram sobre a vida dele, a ponto de um espinho na carne, aleluia, deixar Paulo desinquieto. Hoje o dia inteiro eu pensando nisso. Às vezes nós reclamamos de uma dor de cabeça, às vezes nós reclamamos de uma dor no rim ou em qualquer parte do corpo, limitamos de vir para a casa do Senhor porque estamos com alguma dor. E Paulo, mesmo com espinho na carne, ele não deixava de adorar a Deus. Aleluia. E por 3 vezes ele clamou ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Creio eu que aquele espinho incomodava tanto quando eu fui curada da pedra nos rins, que o pastor Francisco orou por mim. Parecia que tinha uma espada afiando aqui. A pedra triscava e a dor era grande. Mas sabe o que Deus quis dizer para mim? Aguenta só mais um pouquinho que eu estou chegando com a unção da cura. Aguenta só mais um pouquinho que eu vou curar. Mas se o Senhor não quisesse curar aquela pedra que para o médico ele disse que era só cirurgia, eu poderia ter passado pela mão do médico. Mas o Senhor Jesus aprova em me curar através da oração do santo homem de Deus. Então eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou ano passado usando Paulo para curar, Paulo para repreender espírito imundo, é o mesmo Deus que usa profeta hoje aqui. Para pessoas que duvidam, às vezes a gente vai ver as coisas na internet, são tantos pastores denegrindo o nome do Senhor Jesus. Essa semana mesmo, um pastor morreu dentro de um motel. E se escandalizou em todas as páginas da internet. E as pessoas dizendo: esses bandos de pastores só querem pegar o dinheiro dos fiéis. E eu só venho denegrir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer que envergonhado e confundido é Satanás, porque ainda há um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ainda existe remanescentes. Aleluia, glória a Deus. Eu e você, nós somos remanescentes. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E Paulo
na terceira vez, o Senhor diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite: a graça do Senhor te basta, e ela aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando você pensa que você está fraco, forte você está. Eu quero dizer para você: não para de buscar, não para de clamar. Aleluia, glória a Deus. E aqueles senhores enfurecidos, porque Paulo e Silas haviam tirado o que lucrava, dava lucro para eles. E naquele momento, eles mandam com que os magistrados, que quer dizer funcionários civil, autoridades, polícias, prende Paulo e Silas injustamente. Porque Paulo e Silas, como cidadãos, eles poderiam estar naquele lugar pela cidadania deles, mas eles foram presos injustamente, porque repreenderam o espírito imundo daquela mulher. Levaram Paulo e Silas para a prisão, açoitaram eles em praça pública. Sabe o que eu quero dizer para você? Às vezes o inimigo pode até te envergonhar, mas eu quero dizer para você que a coroa de honra está preparada. Aleluia. Assim como foi na vida daqueles santos homens de Deus. E eles açoitaram eles ali, prenderam eles naquela prisão, colocaram eles na cadeia, numa parte inferior, onde a palavra diz escura, uma escuridão. Imagino eu que se Paulo ou Silas fosse da minha cor, só ia dar para ver os dentes e a bolinha do olho, na escuridão, juntamente com os outros demais presos. E eles ali, machucados porque haviam sido açoitados, poderiam indagar e dizer: por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Nós não fizemos nada, somente repreendemos o espírito imundo em seu nome. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Eu quero dizer para você: não questione o vale que você está passando, não questione a enfermidade que bateu na sua porta, não questione a Deus, aquele ente querido que você está orando e você não vê resposta. Continua clamando, continua orando, vai acontecer. Aleluia. E naquele lugar, naquela prisão, todos sabem, isso é lei. Imagino eu, pastor Francisco, o senhor tem capelania? O senhor entrava nas cadeias, o senhor tem capelania? Aleluia. O pastor já me falou que ele tem capelania uma vez, eu lembrei até hoje disso. E todos sabem que diante de lei, 10 horas da noite, silêncio total. Está aqui no lei policial. Mas sabe o que é engraçado? É que Deus quebra protocolo. Aleluia. Ele não está preocupado. Paulo e Silas, eles só queriam adorar, independente de horário, independente das circunstâncias. E a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Diante da lei, meia-noite não poderia mais nada. A partir das 10, silêncio total. Mas Paulo olha para Silas e disse: Rei Silas, tem até alguém que fala. Você está acordado, Silas? Estou. Silas, eu estou machucado, está doendo. Também, Paulo. Mas eu estou sentindo aqui, Silas, uma graça tão grande. Silas, eu estou sentindo uma unção tão grande, Silas. Eu estou querendo adorar o Senhor Jesus, Silas. Não, Paulo, então faz assim,
Paulo começa a clamar, e Silas começa a adorar, aleluia, e buscando a graça, e buscando a presença, aleluia. Sabe o que é mais interessante? À meia-noite, à madrugada, é quando você desce na olaria, aí tu vê Deus falar contigo, e começa ali, entre dois homens de Deus, porque a palavra diz que aonde há um ou dois, ou três a reunirem em meu nome, eu se faço presente. A unção derramou ali dentro daquela cadeia, aleluia. Quando de repente, eles orando, eles clamando, aleluia, veio um terremoto, oh glória a Deus, e aquele alicerce ficou todo comprometido. Eu quero dizer para você, só Deus tem especialidade para fazer isso, só Deus opera onde é impossível. O impossível aconteceu. Dois homens de Deus que estavam jurados à morte, porque no outro dia eles podiam morrer, a vida deles estava em jogo, mas em vez de reclamar, em vez de murmurar, eles preferiram adorar. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, questiona ou adora, aleluia. Qual você quer? Essa palavra veio para nos confrontar nesses dias difíceis. Esta campanha veio para nos ensinar que mesmo na dor, Jó adorou, Paulo e Silas deram louvor, aleluia. É fácil cantar quando tudo está bem, é fácil cantar quando o celeiro, como aquele não fala, quando o celeiro está cheio, mas a hora que a aprovação vem, a hora que a enfermidade vem, aleluia, aí é Deus provando a nossa fé, aleluia, para ver se eu e você, nós vamos adorar ou nós vamos murmurar, aleluia. Paulo e Silas preferiram adorar, e naquele momento que os alicerces se romperam, as portas da prisão foram abertas, qualquer cadeia que acontecer isso, automaticamente os presos vão fugir. Mas eu quero dizer para você que aonde há um homem e uma mulher de Deus, algo diferente acontece. Eles eram líderes ali naquele lugar. Aqueles presos todos viram, aqueles presos todos testemunharam que foi através do clamor e da oração de Paulo e Silas que o milagre aconteceu. Então eles respeitaram naquele momento. Imagina eu que Paulo e Silas estão fazendo uma conjectura: não saiam, fiquem todos aqui. Quando aquele homem, o carcereiro, ele desperta do sono e ele vê aquele estrago que fez, as portas das prisões abertas, ele imagina: meu Deus, os presos todos saíram, eu estou condenado à morte, porque os magistrados deram a ordem para ele guardar aqueles presos bem guardados dentro daquela cadeia. Imagina eu, o que aquele homem pensou naquela hora: e agora? O que eu vou fazer? Aquele homem pega uma espada e ele ia cortar o seu pescoço, quando de repente Paulo disse para ele: ei, não faça isso, não faça isso, estamos todos aqui, não saiu nenhum, aleluia, glória a Deus. E aquele homem vendo que era um milagre não ter saído nenhum homem dali, e que a vida dele já não ia mais ser comprometida, ele olha para aqueles homens de Deus e ele disse: o que eu hei de fazer para me ser salvo? Porque o milagre tinha acontecido, então ele queria milagre na vida dele.
seu coração. Se você chegou nessa noite com o coração aberto, se você veio aqui para receber do Senhor, não de mim, porque eu não tenho nada para entregar para ninguém, mas o Espírito Santo que habita em nós, Ele tem sim. Ele tem grandeza para você. Ele tem propósito na minha e na sua vida. Se Paulo e Silas tivessem murmurado, eles não tinham entendido o porquê de Deus ter permitido eles terem sido açoitados, machucados, feridos. Porque a mesma mão que feriu, que machucou, foi a mesma mão que curou. Foi a mesma mão que limpou o sangue, as feridas. Aleluia. Deus, Ele não perde o controle. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. E Ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A salvação é para todos. A salvação é para tua casa. A salvação é para tua família. A salvação é para os teus que você tem clamado. Aleluia. E naquele momento, imagino eu, Paulo e Silas ora pela vida daquele homem. Aquele homem estava com o coração tão cheio, tão comovido, que ele leva Paulo e Silas para sua casa, cuida deles, limpa as feridas que estavam os vergões, doendo. Aleluia. E volta para a prisão de novo. E no outro dia vem aqueles homens proclamar que podia o carcereiro soltar Paulo e Silas. O carcereiro chega em Paulo e Silas e diz: ei, olha, glória a Deus, que agora é um irmão em Cristo. Imagino eu, paz do Senhor, irmão. Paulo e Silas, vocês estão libertos. Glória a Deus, olha que bênção, eles libertaram vocês. Podem sair, vão em paz. Obrigada por me fazer conhecer a Deus. Sou muito grata a vocês, vão em paz. Mas Paulo disse assim: não, nós não vamos sair daqui. Nós fomos injustiçados. Nós fomos presos injustamente. Nós fomos humilhados em praça pública. E agora eles vêm dizer que nós vamos sair pela porta do fundo. Não, nós vamos sair pela porta da frente. E é eles que vão vir aqui e vão nos tirar. Quem nos colocou aqui vai nos tirar. Aleluia. Eu quero te dizer que quando Deus te coloca no vale, Ele mesmo vai te tirar. Quando Deus prova a sua fé, Ele mesmo vai te falar para você pessoalmente: a prova acabou, a prova cessou, chegou o momento de bonança, chegou o momento de você cantar o hino da vitória. E se você crê nessa noite, você vai sair daqui com a tua vitória na mão. Você vai sair daqui regozijando e saltando de alegria. E a partir desse dia de hoje, a sua vida não será a mesma. Eu quero dizer para você: quando você chegar na casa do Senhor, glorifica a Deus. Sabe por quê? Muitas das vezes eu levanto, eu glorifico, eu salto de alegria. É porque um dia eu fui como Paulo. Um dia passavam os santos homens de Deus. Eu dizia assim: eu sou um povo enjoado. Esses crentes não dão sossego, bate na porta, vem aqui, vem trazer papelzinho, folhetinho. Eu sou católico, eu não creio nesses crentes não. O que esses crentes falam? Um dia eu fui assim, ignorante. Mas um dia que Deus entrou na minha vida e transformou, como Ele transformou a vida de Paulo, as coisas mudaram. As coisas foram diferentes. Por isso que eu não cesso de adorar, de glorificar, de exaltar. Porque todas as vezes que eu adoro, todas as vezes que eu clamo, algo diferente acontece. Todas as vezes que eu me coloco em prontidão e eu falo para o Senhor: Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Deus, Ele faz. E Ele vai fazer na sua vida. Se você clamar, se você orar, Ele vai fazer. E eles foram soltos. E eles saíram pela porta da frente. E Deus honrou.
E a história deles está aqui, ó, nesta palavra que não falha, nessa palavra que é rica e inefável, e que nós vamos apregoar ela até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou até o dia que o Senhor nos chamar individual. Eu amo esta palavra, porque ela sara, ela cura, ela liberta, ela restaura, ela renova e ela batiza, aleluia, e ela traz arrependimento na vida do filho pecador. Que Deus ele possa falar melhor com você nesta noite. Eu entrego até aqui tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. A gente anota várias coisas, mas a gente só fala aquilo que o Senhor nos permite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Sou grato à Igreja de Cristo, e que Deus ele venha nos falar melhor do nosso coração através dessa campanha poderosa e rica. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. É dar o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, vamos estar, nós louvamos a Jesus com mais um louvor. E quando isso, você que veio essa noite aqui neste culto, ouviu que nada é impossível quando se tem fé. Nada, amados irmãos. Imagina, Deus mexeu com a natureza, mandou um terremoto